Sexta-feira, dia de dois lados, o assunto não poderia ser outro. O governo federal anunciou uma série de medidas para baratear o preço dos alimentos. Aí, críticas se vai ser efetivo ou não, mas também apoios de que finalmente alguma coisa saiu, né? Zerou os tributos federais dos itens da cesta básica, mas alguns estados ainda cobram o ICMS sobre estes produtos. Durante o anúncio das medidas, o vice-presidente da República, que também é ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, fez um apelo para que os estados isentem os alimentos em questão. Será que essas medidas vão funcionar? Será que o governo chegou tarde? Bom, sobre esse assunto e muito mais, a gente fala aqui no CNN Dois Lados com o deputado presidente da Comissão de Agricultura e vice-presidente também da Frente Parlamentar da Agropecuária, Evair de Mello, e com o deputado Alencar Santana. Obrigada, viu, pela presença dos senhores. Santana, que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Eu vou começar pelo Evair perguntando, na sua avaliação, as medidas convencem? Bom dia, Basília. Obrigado pela oportunidade. E, na verdade, a gente sabe que o governo que não cuida das contas não cuida das pessoas. E, mais uma vez, vem, na verdade, coloca o vice-presidente, mais uma vez, para dizer nada para a população. As medidas que o governo anunciou de tirar a tributação, por exemplo, para importação de alimentos, isso é menos de 1% do que o Brasil efetivamente importa. Ou seja, nós estamos chamando isso, na verdade, de um pingo, porque a gente sabe que um pingo e nada é a mesma coisa. O governo não tendo uma ação concreta e não chamando para si a responsabilidade. A alta dos preços, a inflação que voltou no país e os juros altos, é preciso deixar claro que é responsabilidade direta do governo federal, que quebrou o teto dos gastos para levar as despesas na estratosfera. O governo que não cuidou das próprias contas, por isso agora, como eu disse, não consegue cuidar das pessoas. A agricultura é negócio a céu aberto e o agricultor não tem contra-cheque. Nós alertávamos desde o começo desse governo que o caminho e a direção ela estava errada. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que me perdoe, recentemente não conseguiu nem mobilizar os seus empresários para uma reunião que fez no Palácio do Planalto em função da baixa credibilidade. Um governo que não tem credibilidade. A agricultura precisa de esperança, a agricultura precisa de confiança. E, na verdade, nós perdemos completamente a confiança nesse governo. O presidente da República diz que hoje vai sentar com o MST. O presidente da República leva o MST para passear lá fora. Ele não vai querer que os agricultores confiem em qualquer política do seu governo. E, é claro, o rombo que o governo fez nas contas públicas, o rombo fiscal, aumentou a insegurança, aumentou o juro, por isso a nossa política de desinvestimento. O que Eu vou vai passar melhorar... a mesma pergunta para o outro lado, só um minutinho, vai, para a gente conseguir aqui equilibrar os dois lados. O senhor terá a oportunidade de responder mais algumas perguntas. Vou perguntar para o Alencar Santana, que é vice-líder do governo na Câmara. Não vou perguntar se convencem, porque se o senhor é do lado governista, obviamente o senhor se dá por convencido. A minha pergunta é, por que essas medidas do governo deveriam convencer? Santana, bom dia. Bom dia, Basília. Prazer estar aqui contigo. Diferentemente do meu colega Evair, aproveito e cumprimento que não respondeu nada, confundiu alhos com bugalhos, eu vou tratar do tema e vou responder. As medidas são importantes e vão ajudar muito o país a redução de preços de produtos importantes na cesta básica no dia a dia do brasileiro. Né? Enfim, o café, arroz, a carne e outros produtos que fazem parte da alimentação diária do povo brasileiro. O governo está assumindo sim a sua responsabilidade, fazendo aquilo que lhe cabe. Ontem o vice-presidente Geraldo Alckmin fez um apelo, inclusive, aos governadores que reduzam o ICMS. Por exemplo, São Paulo cobra 7%, Minas Gerais, idem, Paraná, idem, e Espírito Santo também cobra. Então fica aqui, inclusive, um pedido ao Evair, que apoie esses governos estaduais, que peça a esses governadores que reduzam o ICMS sobre esses produtos também. O povo vai agradecer, vai ficar uma medida ainda maior, uma redução ainda maior e vai impactar no preço no dia a dia. A gente sabe, tem diferentes motivos para o preço ter subido. Mudanças climáticas, efeito na safra, problemas internacionais, enfim, vários motivos. O governo está assumindo a sua responsabilidade e fazendo uma medida que
ele pode fazer, mexer no tributo federal, nesse caso, o tributo de importação. O governo está zerando. Parece que o deputado Evair tem mais uma torcida contrária, né? Ele quer que não dê certo. Lembremos que durante a pandemia, durante o governo anterior e nos anos subsequentes, ali 2021, 2022, muitos brasileiros estavam na fila do osso, diferentemente do Brasil atual, onde o Brasil novamente reduziu o número de brasileiros que passam fome, que estão na linha da miséria, melhorou a geração de emprego, o poder de renda, então a economia está crescendo. Hoje mesmo tem um número positivo, 3,4% de crescimento na economia, com a indústria e o setor de serviço puxando a economia brasileira. Portanto, os efeitos são positivos, o governo faz essa medida, vai ter impacto. Os setores, representantes de setores de carne e outros, estão dizendo que a médio prazo isso vai reduzir o preço. Então, a gente espera, vai ter estoque regulador, que vai ajudar muito a médio prazo. A redução imediata de alguns tributos. Olha só, o milho, vai reduzir o preço, zerar também o tributo do milho. Por que isso é importante? Porque ele serve também na alimentação do gado. Isso vai reduzir, então, o custo, que com certeza também reduzirá adiante o preço. Certo. Evair, o senhor como representante do agro, né, o senhor é parte da bancada ruralista, como explicar para a população que uma medida que zera, não tem mais essa tarifa sobre produtos diversos aqui, como açúcar, azeite, biscoito, sardinha, carne, dessas tarifações específicas da alíquota de importação, não vão fazer efeito na mesa do consumidor? Por quê? Fazia a primeira correção do meu colega, que não conhece da minha vida política. O governador do estado do Espírito Santo, ele é Lula de carteirinha, ele é do PSB, aliado do presidente da República, portanto, eu sou oposição também ao nosso governador, assim como eu sou oposição ao governo federal. O que vai efetivamente criar um ambiente para que possamos ofertar mais alimentos. Eu sou técnico agrícola, eu sou produtor rural, fui secretário municipal de agricultura da minha cidade, presidi a empresa de pesquisa agropecuária, portanto, falo do que conheço e falo da minha vida. É combustível mais barato, é energia mais barata, é máquinas e equipamentos sem tributos, é infraestrutura nesse país que possa ter agilidade. Se nós tivermos ambiente de negócio, segurança jurídica, com certeza nós vamos ampliar a oferta de alimento. Esse gesto que o Geraldo Alckmin fez ontem, eu volto a dizer, isso é um pingo e nada é a mesma coisa. Isso é cortina de fumaça, porque o governo está sem agenda, está sem proposta concreta, portanto, isso não vai impactar em nada. Os consumidores que estão nos ouvindo nesse momento, eu vou dizer para vocês, isso não vai impactar em nada, o governo está tentando mentir vocês. Já fiz contato com o Ministério da Agricultura, inclusive nessa manhã, mesmo sendo de oposição, sou o presidente da Comissão de Agricultura, tem uma lei nossa, chamada Selo Arte, 13.680, publicada em 2018, foi regulamentada por Jair Bolsonaro, que ela permite que os produtos artesanais possam ser comercializados em todo o país, obtendo esse selo arte. Nós apresentamos a proposta ao governo nessa manhã para que possa ampliar automaticamente a abrangência dessa lei do selo arte para todos os produtos artesanais no Brasil de origem animal que tenham o SIM, Selo de Inspeção Municipal, e o SISB, que é o Selo de Inspeção Estadual, para que de forma automática já possa ser comercializado em todo o país por prazo de 1 ano. Isso sim seria uma decisão inteligente e estratégica, mantendo renda no campo, que é preciso pensar na vida dos nossos agricultores e, naturalmente, vai aumentar a oferta de produtos que pode passar de 20% para o mercado brasileiro. Falando especificamente do preço do café, tem uma lei tramitando no Senado, infelizmente ela foi relatada por um deputado do PT na Câmara dos Deputados, que ela permite que quem está no Bolsa Família possa trabalhar na colheita do café, assinando carteira com todos os seus direitos. O PT desfigurou completamente esse texto, está criando dificuldade. A falta de mão de obra, com certeza, vai prejudicar a colheita e vai reduzir ainda mais a oferta. Então, eu faço um apelo ao governo para que possa pedir o relator no Senado, para que possa voltar com o texto original apresentado na Câmara e nós possamos permitir com que as pessoas que estão no Bolsa Família possam trabalhar nas operações de colheita, de café, de fruta, de pimenta. Com certeza isso vai reduzir uma coisa importante no país, que é o desperdício de alimento. Sou autor de um trabalho
pela a consultoria legislativa da Câmara, que trata do desperdício de alimento no Brasil. E a falta de mão de obra no momento da colheita, ela é crucial. Tem culturas que podem chegar a 20%, 30% de desperdício. Portanto, fica esse apelo também para que possamos avançar com esse texto e permitir já para essa safra quem está no Bolsa Família poder assinar carteira para atividade de colheita. Isso é entrega concreta. E não essas historinhas que tentando enganar a nossa população, mais uma vez, o governo Lula achando que retórica e discurso resolve inflação e juro alto. Certo. Santana, claro, você pode responder também, né, se for do seu interesse, a essas questões colocadas aí pelo líder de oposição, Evair, quando ele fala da vida no campo, do plantio de café. Mas a minha pergunta é sobre prazos. Na sua última resposta, o senhor estava falando algo como no médio prazo. Quando, de fato, o governo consegue prometer, garantir uma redução no preço de início desses itens lá na gôndola, no supermercado, para fazer diferença mesmo na vida das pessoas, dá para falar ainda dentro do mês de março? Primeiro, sim, sem dúvida, Basília, mas quero aqui colocar uma verdade. As pessoas precisam saber claramente. Os juros, nós ficamos 2 anos com o Campos Neto, presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro, sabotando o país, com juros altíssimos. Um dos maiores juros do mundo, mesmo com o país dando sinais positivos na sua economia. E na última reunião que ele participou ainda como presidente, ele deixou ali uma armadilha. Ele projetou o crescimento dos juros por mais 3 reuniões do Banco Central, do Copom. Ora, então ele deixa o país amarrado, o país de fato tem um juros altíssimo, isso impacta o investimento, o preço do investimento e o preço do dinheiro, sem dúvida afeta a economia brasileira, né? O Brasil está tendo muito investimento, mas poderia ter muito mais. Mas isso é uma herança maldita deixada pelo senhor Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, indicado pelo Bolsonaro. Eu não tenho a dúvida também que logo, logo nós teremos uma reversão nessa política de rota a partir da presidência do Galípolo. Mas, logicamente, que nesse momento ele está amarrado às decisões anteriores. Sobre o preço, Basília, o governo, mais uma vez, tomou uma grande medida. E ela tem vários aspectos. Desde o estoque regulador, que ele é importante, para garantir no momento de alta, justamente o abastecimento do país num preço bem melhor, né? Isso vai voltar a acontecer através da Conab. E o vice-presidente deixou claro, quando necessário terá dinheiro para isso. Quando precisar comprar, nós compraremos. Nós vamos garantir o estoque regulador. A redução de tributo, e aqui, deixo aqui registrado, governador Tarcísio, reduza no estado de São Paulo o ICMS. São Paulo tem condições de fazer isso. E os outros governadores que sigam o exemplo, eu não tenho dúvida que o Casagrande aí, vai ter a sensibilidade. Afinal, como você disse, ele está do nosso lado, está do lado da humanidade, da civilidade, está do lado do povo, não daqueles que jogaram contra o povo. Então, além do estoque regulador, a redução de tributo, o tributo zero de importação, isso vai afetar o preço na gôndola, no supermercado, na feira, e vai melhorar muito para o nosso povo. Para a gente encerrar aqui o nosso CNN Dois Lados, esse assunto é muito popular, vai repercutir muitos outros dias. Vou dar 30 segundos para cada lado para saber o que o Congresso pode fazer nessa divisão de responsabilidades, além das cobranças públicas, para ajudar a população também na redução do preço dos alimentos. 30 segundos. Evair. Nós precisamos de avançar na simplificação do licenciamento ambiental no Brasil, principalmente para obras de infraestrutura. Precisamos, nesse momento, de estar à disposição do governo para realmente reduzir a carga tributária de energia, combustível e também da nossa logística. Precisamos de criar um ambiente para que o governo gaste menos para chegar dinheiro barato para os produtores rurais. Essa tese, o alimento tem que ser barato para quem consome, mas não pode ser às custas de quem produz. O governo poderia tirar aí, por exemplo, zerar o IPI de máquinas e equipamentos para permitir essa modernização do campo e assim vamos ampliar a área e a oferta. O Congresso pode ter certeza, a Comissão de Efeito Parlamentar Agropecuária está à disposição dos consumidores e dos produtores rurais. E, claro, o governo precisa de cortar essa gastança exagerada que está estratosférica nas contas públicas
para naturalmente ter impacto na inflação e o dinheiro ficar mais barato. Santana, suas considerações finais? O Congresso tem que aprovar as medidas, se porventura alguma delas for a Câmara, ao Senado, né, o Congresso aprovar de maneira rápida, eficiente e garantindo ali os seus efeitos práticos e concretos. Então tem que agir com agilidade e apoiar essas medidas do governo que são importantes. Diria que o Evair está com dor de cotovelo, porque o ex-presidente dele, da fila do osso, não fez nada para acabar com a fome no Brasil e para melhorar a vida do povo, onde a carne era altíssima e tantos outros preços. Sim. Diferentemente do que aquilo que o governo Lula está fazendo, que está cortando, inclusive na sua arrecadação, zerando o imposto de importação. E por fim, quero dizer aqui, Tarcísio, zero ICMS da cesta básica. Zero ICMS da cesta básica, Tarcísio. O povo de São Paulo quer. E assim peço também aos demais governadores. Eu quero agradecer a participação dos dois e contar aqui para o nosso público que no momento em que eu fiz o convite, tanto para um lado quanto para o outro, a resposta foi sim. Pode me chamar, obrigada pelo convite. Eu quero sim participar desse debate. É sempre bom encontrar debatedores bem dispostos como os senhores. A gente conversou hoje com o presidente da Comissão da Agricultura, lá na Câmara dos Deputados, também vice-presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária, Evair de Mello, e ainda o deputado Alencar Santana, vice-líder do governo do PT de São Paulo. Obrigada pela atenção dos dois.